Olá, ouvintes do nosso Podplay. Estamos aqui no ar com mais um episódio no nosso canal. Hoje estamos aqui para entrevistar a Ana Carolina Ribeiro, que foi nossa egressa do curso de Letras da Universidade Estadual de Maringá. Ana, seja muito bem-vinda ao nosso Podplay. Por favor, poderia se apresentar para os nossos ouvintes? Com certeza, obrigada, Josi. Bom, sou formada em Letras pela Universidade Estadual de Maringá e hoje eu atuo como redatora publicitária, mas teve um longo caminho nessa trajetória. Ah, sim, muito bem. É sobre isso que nós gostaríamos, então, de conversar com você. O nosso objetivo hoje no Podplay é justamente falar sobre o profissional de letras, a sua atuação no mercado de trabalho e desmistificar essa ideia de que o formado em letras sempre vai atuar como professor. Então, a Ana Carolina vai falar um pouquinho da sua trajetória acadêmica e também da sua trajetória profissional após, a sua colação de grau no curso de letras. Como é que foi, Ana, a sua atuação no curso de letras, as atividades que você participou, como que foi fazer o curso de letras? Bom, eu decidi que eu ia fazer letras muito... Na verdade, a minha primeira decisão foi que eu seria professora. Essa foi a primeira tomada de decisão e depois eu comecei a entender muito o que eu gostava mais de estudar e daí foi muito literatura, foi muito pela paixão com a escrita, por entender todos os sentimentos, tudo que estava ali e obviamente encontrei muito isso no curso. Então as minhas matérias favoritas eram literatura, tudo que tinha narrativa, tudo que tinha mais poesia, mas eu também comecei a me apaixonar um pouquinho mais ali pela semiótica, coisas que a gente nem imagina que a gente vai estudar quando a gente está ali no terceiro ano escolhendo, a gente não sabe o que é o curso de letras, né? Que é muito amplo. Então, comecei a estudar um pouquinho mais de gramática, comecei a estudar um pouquinho mais de semântica, entender toda essa conceitualização, entender que toda palavra tinha uma imagem junto com ela, o significante no mundo. E aí, o meu caminho, ele foi muito... Eu pensava muito nas possibilidades que aquilo podia me trazer. E tive a sorte, no meio desse processo, de logo entrar na universidade e conseguir uma bolsa do PIBID também. Então, eu tive muito contato com a sala de aula ao longo dessa trajetória, o que foi muito incrível, porque não foi só fazer o curso e estar com a teoria, mas eu consegui aplicar isso na sala de aula. Então, esse contato foi muito importante também para entender um pouquinho da atuação que eu esperava que acontecesse no futuro. Mas aí, você... quando se formou, não seguiu carreira como professora. Daí o que aconteceu foi que, quando eu me formei, como eu já tinha feito quase 4 anos ali dentro da sala de aula, foram 3 anos de PIBID, mais ou menos, que foi um programa incrível, que agregou muito na minha carreira, porque é justamente essa questão de... Quando a gente está na sala de aula, você sabe muito bem disso, a gente começa muito a entender... como que as ideias se constroem, como que a gente faz a organização dos conteúdos. Isso deu muita base para o que eu faço hoje também, mas como eu já tinha tido essa experiência de sala de aula, eu queria muito entender quais eram as outras possibilidades que eu tinha, para entender de fato o que eu queria. Sempre fui muito curiosa, querendo testar muitas coisas, então eu não queria ficar só naquilo que já era familiar para mim. Queria entender outras possibilidades. Como eu sempre gostei muito da literatura, eu conheci o mercado editorial. Esse foi o primeiro caminho depois da graduação. Então, eu atuei 2 anos como revisora de material didático e também trabalhar em parceria com algumas editoras, fazendo só revisão. Então, era todo dia ali, revisão de vários livros diferentes, tanto educacionais quanto do mercado ficcional, não ficcional também. Então, tive esse contato com a revisão ali de conteúdo também, que foi muito interessante, que foi outra coisa que não tinha nada a ver com a sala de aula, que o curso também me deu um arcabouço enorme por conta de toda a gramática, enfim, de tudo que a gente estuda também. E aí, e hoje, como é que está a Ana Carolina no mercado de trabalho? Continua como revisora ou como é que está a sua atuação profissional hoje? Também não, mudei de novo. A gente teve um acontecimento nesse meio tempo, eu me formei em 2018, colei grau em 2019, e aí trabalhei de 2019 até final de 2020 como revisora, como eu disse. Só que no mês de 2020 a gente teve uma pandemia. E aí muita coisa mudou, porque a gente estava ali dentro de casa, começamos muito mais como sociedade, usar muito mais as redes digitais. Sim. E eu conheci o LinkedIn. E daí eu comecei a estudar um pouco mais sobre a questão da redação publicitária. Eu, como revisora ali na atuação, era muito gostoso para mim o contato de poder
trabalhar com a escrita mesmo, entender todas as frases, as orações, e conseguir lapidar esse trabalho. Mas eu sentia muita falta de criar. Isso pra mim começou a ser eu queria um pouquinho mais. Isso aqui tá sendo um pouco quadrado demais pra mim. E aí a redação publicitária, ela apareceu. Comecei a fazer freela na pandemia, escrevendo para sites. Foi o meu primeiro contato também com a minha atuação na escrita. Começar a escrever mesmo. E aí comecei a fazer esses freelas. E em 2021 eu fiz a transição. Daí no comecinho de 2021 comecei a atuar como redatora publicitária, trabalhar com conteúdo digital, que foi um caminho completamente novo, que eu não tinha a menor ideia também se ia dar certo. Uhum. E o que você faz hoje? O que é, então, trabalhar com a escrita, né, nesse mundo digital? Como é hoje um profissional de letras? Que campo ele tem de atuação nessa área? Bom, hoje eu atuo especificamente como líder de conteúdo digital, especificamente. Então, a gente trabalha muito com como a escrita de uma marca específica, como a comunicação de uma marca específica, ela vai se desdobrar para vários canais que a gente tem dentro da internet. E aí a gente está falando do YouTube, de site, de blog, de rede social, de campanhas publicitárias, assim, é muita coisa, né? E esse conteúdo todo precisa se conectar. Então, eu entendo muito como um grande diferencial meu, por ser formada em letras, além do conhecimento óbvio ali com as palavras, com a gramática, que me dá muita confiança que esse trabalho tem uma grande qualidade, eu também consigo muito perceber como é fácil essa dinâmica de transformar as ideias em texto. Então, é muito gostoso conseguir entender o que as pessoas querem dizer. E eu tenho certeza que letras é o curso que mais ajuda a gente a fazer isso, porque tem muito conteúdo, a gente estuda narrativa, a gente estuda semiótica, a gente estuda gramática, então eu sei como explicar o que as pessoas estão buscando, né? Porque a gente, como redator, a pessoa chega para você com uma ideia e não tem a menor ideia de como que aquilo vai ser comunicado. Então, a gente faz muito esse caminho de, beleza, essa sua ideia ela vai ser colocada aqui no papel dessa forma. E depois disso a gente vai desdobrar para diversos canais que a gente vai estar falando a mesma coisa de formas diferentes. Então, é muito esse cuidado com a comunicação e essa adaptação também. Isso é feito de uma forma muito rápida. E eu tenho muita certeza que letras me deu muita bagagem. Estar na sala de aula durante o curso me deu muita bagagem para conseguir fazer isso também. Porque essa coisa maior de entender o que o outro está falando e conseguir escrever a partir daquilo, sabe? Porque a sua área envolve completamente a linguagem, o poder dessa linguagem na comunicação assertiva. Sim. Né? Já que você trabalha com marcas, então a ideia é vender aquela ideia. Exatamente. Né? Vender essa ideia, essa marca, e por meio dessa linguagem, não é só o recurso digital que tem esse impacto, e às vezes a linguagem ela tem um impacto muito maior do que o próprio recurso ou canal ali, né? Sim. Em que sentido, Carol, você fala, né, que o curso de letras deu essa base, né? E claro, você gostando, né? Eu sei que você também gosta de escrever, né? Literatura. Quais disciplinas ou em que momento do curso você poderia destacar que mais contribuiu? E hoje também a gente pensando, né, para as pessoas que estão nos ouvindo, que às vezes não quer seguir a área, né, da carreira docente e tal, e a gente sabe que esse nicho hoje no mercado de trabalho, de trabalhar com a tecnologia digital, com as redes sociais, enfim, é algo que precisa muito, né, de um profissional, faz toda a diferença um profissional de letras, porque ele conhece sobre linguagem, né? Então, o que você destacaria do curso e que empoderou ainda mais essa sua formação e te preparou para esse mercado de trabalho no qual você está hoje? Eu acho que o principal ponto é a gama de referência que a gente tem, sabe? Esse olhar para... A gente estuda muito literatura, e a gente estuda literatura nossa aqui do Brasil. O meu curso específico foi Letras Português, então a gente estudou muito desde as tragédias gregas, o latim. Então, assim, o curso de letras, para mim, ele ampliou o mundo de uma forma que eu nem imaginava. Eu sabia que ia ser apaixonante, que, enfim, que eu ia amar,
mas não dessa forma, não consegui visualizar todo esse potencial que os textos tinham, entender como as coisas são escritas, a narrativa por trás. Eu brinco muito com esse exemplo porque eu falo que antes de cursar eu tinha muito medo de filme de terror. E que depois de entender como que uma narrativa é construída, eu não tenho mais. Porque eu fico prestando muita atenção em como que aquele roteiro né? Como que esse autor, ele pensou em tudo que estava. Eu fico muito analisando essas questões. Isso foi muito do curso também. Então, acho que o principal ponto é esse grande referencial teórico que a gente tem. Esse olhar ampliado para o mundo, de você voltar séculos e séculos atrás e entender como que a palavra ela foi mudando. Para mim, a coisa mais incrível foi muito perceber isso, assim, que a gente estava estudando sobre as mudanças da palavra e do comportamento. Para mim, sempre foi além, assim. Então, até eu me senti um pouco, de vez em quando, deslocada quando eu estava no curso, porque tinha, que é o estereótipo, né? Ou a gente é da poesia, da literatura, ou a gente é da gramática. Sim, e eu ficava, gente, já não sou de nenhum. Eu gosto dos dois, eu acho que eles dois são complementares, e eu gosto de estudar a palavra mudando. E, consequentemente, acabou acontecendo que hoje em dia eu trabalho com uma forma que a palavra, né, muda muito, e eu nem imaginava que dava para fazer esse trabalho ali dentro também. Então, mesmo me sentindo deslocada ali, eu acho que eu consegui unir todos esses potenciais que o curso estava trazendo para mim, porque a gente sabe que a gente vai construir o profissional que a gente vai ser também, né? Então, ali dentro mesmo, quando eu fui, por exemplo, fazer o PIC, aproveitando todos os recursos que a universidade oferece pra gente, né? Fiz o PIBID, fiz o PIC também. Eu estudei muito sobre a construção do sujeito olhando para um livro específico. Então, era muito sobre gente, era muito sobre palavra. E isso também me deu muito essa vontade de querer um pouco mais. Então, ter todo essas disciplinas que se complementam, esses olhares que estão para além do que a gente consegue compreender, tanto na literatura quanto ali na gramática. Eu lembro muito também de quando eu descobri que toda palavra tinha, acho que é Saussure, Josi. Sim. Você me corrija. Faz um tempo que eu não estou em contato com as teorias. Mas eu lembro que a minha cabeça, ela explodia, assim, quando eu entendi que toda palavra carregava um símbolo, né? Sim. Lembro sempre do exemplo da cadeira. E aí, hoje em dia... Clássico. Hoje em dia, quando eu estou construindo qualquer campanha publicitária, qualquer texto ali dentro, eu nunca penso só na palavra. Porque não é só a palavra ela carrega um significado. E isso me ajuda muito a conseguir trabalhar em conjunto com os designers também. Porque eu estou pensando na palavra enquanto eu estou escrevendo. Então, quando eu vou levar essa criação para eles, ela é muito mais completa. Então, cara, o curso me deu tudo que eu precisava para atuar hoje na profissão que eu tô, e eu nem consegui imaginar que estava se relacionando com essa profissão também. Então, para quem não se acha, tanto na poesia quanto na gramática, gente, tem muita coisa para fazer. E, Carol, pensando, né, nesse atual cenário que a gente está vivendo hoje, igual você mesmo falou, né, num pós-pandemia, hoje a gente vê essa explosão das inteligências artificiais, né? O acesso muito rápido ao conteúdo por meio da internet, né? Assim, todo mundo acessando rede social, todo mundo com acesso ilimitado ao que a gente quer, né? Como que você vê hoje, por exemplo, a sua atuação nesse nicho, né? A inteligência artificial, a tecnologia social, a tecnologia digital, até que ponto ela contribui, ela atrapalha, ela limita? Como é que você vê hoje a sua atuação, considerando que há pessoas também não formadas em letras, né? Ou formadas por cursos ali oferecidos gratuitamente por diversas plataformas, né? Como é que você vê também essa diferença entre ser formado e não? Como é que está, né, a atuação no mercado de trabalho nesse sentido? Eu acho que a gente tem que ter filtro para tudo, né? E o filtro, eu acho que ele é composto muito dos conhecimentos que a gente vai acumulando. Então, eu consigo ver muito claramente, assim, a diferença de fato, conhecer a estrutura de uma frase bem construída, que não é o que a inteligência artificial ela oferece pra gente, é uma estrutura genérica, generalizada da coisa, do que você não ter essa visão, né, para essa construção e você achar que aquilo é suficiente.
não é suficiente, não passa o que precisa ser passado. Ajuda a gente? Ajuda, claro que ajuda. Tem coisas que são genéricas que a gente consegue fazer ali dentro, a gente consegue... Eu utilizo, por exemplo... meio, é um né? meio. Uhum. Eu utilizo no meu dia a dia para, por exemplo, fazer análise de textos que estão construídos para me oferecer um resumo, por exemplo. Mas eu estou usando a inteligência artificial para ler o que eu escrevi e me fornecer um resumo. É outro tipo de uso. Eu não tô pedindo para ela pensar por mim, para ela ter ideias por mim, porque ela não vai conseguir fazer isso. Porque você trabalha com a questão da criatividade, né? Por meio da linguagem. Exato. E aí a gente volta no ponto da referência que eu citei anteriormente. Ela não tem a mesma referência que eu, né? Por mais que ela tenha toda a internet para caçar os conteúdos e formar o que ela precisa, ela não é um sujeito autêntico que está dentro do mundo. Ela pensa de uma forma generalista, né? Exatamente. Então, ela nunca vai conseguir transmitir e criar o que a gente cria. Então, eu acho que sim, tem um uso que auxilia, né? Por exemplo, enquanto eu coloco esses documentos para que ela faça a leitura para me ajudar a pensar em uma outra campanha específica, eu posso estar produzindo outra coisa. Mas é nesse lugar de uma ferramenta, não é num lugar de humanização e de substituição, porque nunca vai conseguir substituir. E penso que talvez as pessoas vão levar para esse lugar e depois elas vão ter que voltar para trás e olhar o que não deu certo. Porque não tem filtro, porque está sendo inconsequente e não funciona. E com isso, então, você vê que o profissional de letras, ele nunca vai ser um profissional, por exemplo, que vai ser substituído por uma inteligência artificial. Eu, particularmente, não acredito nisso. Acho que a gente tem muito mais a entregar. E não só nesse ponto... Não só que já é muita coisa nesse ponto de ser humano, ter ideias e ter referências, né? E tá se desenvolvendo junto com o mundo, mas para além, essa questão que eu citei também, de você falar para mim o que você quer e eu conseguir entender, muitas vezes não acontece ali dentro do processo, sabe? Porque, primeiro que não tá olho no olho, primeiro que eu não tô vendo ali no mundo... Uma máquina, né? Que não captura a emoção, né? A sensação. Às vezes você está conversando com um cliente que o modo dele se expressar, um olhar ou um gesto, aí você consegue capturar a ideia que ele gostaria de transmitir, né? Isso a gente vê que a inteligência artificial jamais vai dar conta de fazer essa captura, né? E o resultado, com certeza, é diferente. Exatamente. Né? Com certeza. Muito bem. E, Carol, e assim, né, para as pessoas que estão nos ouvindo novamente, para a gente pensar um pouco, né, nessa questão da atuação do profissional de letras no mercado de trabalho, cada vez mais a gente vê o quanto por mais tecnológico, digital e, né, o mundo de máquinas que nós estamos vivendo, o quanto a interação humana, o quanto o domínio da linguagem, né, é importante para diversas áreas do conhecimento e, claro, olha só, para a gente conseguir um espaço, ter clientes, né, vender um produto, uma marca, o quanto a linguagem ela é, né, fundamental nesse processo. Pensando nisso, você poderia falar um pouco sobre, né, dar conselhos para essas pessoas que são formadas em letras ou estão se formando em letras e que gostam dessa área mais criativa, né, dessa área mais... que, igual você disse, que não vá para a sala de aula trabalhar com a literatura, com os cânones, né, ou com o ensino da língua portuguesa, né, mas que pode ter outro espaço no mercado de trabalho, né? Que conselho que você daria, né, essa sua visão dessas várias experiências profissionais que você teve que estão longe da sala de aula após, né, a sua graduação, mas que estão totalmente conectadas, concatenadas com o curso, né, com a sua profissão, que é o profissional de letras. Então, o que você diria para essas pessoas, né, que vão se formar, por exemplo, ou já são formados em letras, né? Acho que o primeiro ponto é para que cada um faça o seu caminho, né, entendendo ali tudo que recebe. Eu não consegui imaginar quando eu entrei no curso, até por uma questão social mesmo, para mim, quem trabalhava com redação morava em São Paulo, né? Sim, a ideia que a gente tinha, né, que redator era sempre dos grandes centros, né? Exato, era muito distante. E quando eu acho que a gente vem de um lugar mais humilde mesmo, a gente pensa muito em...
direito, estar ali ou na medicina, ou nessa engenharia, a gente não consegue ampliar tanto. É muito fechadinho, né? Pensar muito na caixa. E a gente logo pensa no retorno também, porque dinheiro é importante, a gente quer crescer, a gente quer ser um profissional bem-sucedido. Então, eu não conseguia ter essa visão. Mas eu não fechei a minha cabeça pra isso. Eu fui percebendo o que eu queria ser também. Porque acho que a gente precisa ser realizado no que a gente faz. Pra gente ser feliz e fazer bem feito, fazer de coração, né? Sim. Então, acho que o primeiro ponto é esse de seguir o caminho que se quer seguir, sabe? Se escutar. Porque eu não sabia que essa profissão existia aqui, que eu iria conseguir atuar. Eu tinha muita vontade de fazer algo diferente, que eu não sabia o que era também. Mas eu fui aproveitando as oportunidades que apareciam e fui estudando também o que eu poderia fazer. Eu acho que vão existir profissões daqui 10 anos que não existem hoje. Assim como essa abertura gigantesca das mídias digitais. E eu acho que o profissional de letras, por a gente ser quem escreve, quem traduz ideias, quem coloca essas palavras no mundo, a gente sempre vai ter campo. Sabe? A gente sempre vai conseguir se encontrar. Seja na redação publicitária, seja na sala de aula, ministrando tanto literatura quanto a língua portuguesa, seja como revisor, seja como escritor. Então, sempre vai ter muito o que fazer. E a gente sempre vai também ter essa coisa que é a priori, assim, o começo de tudo, que é a escrita, é se conseguir colocar no papel, né, o que se sente, o que se vê do mundo. Então, atuo muito nessa frente também. Hoje em dia, eu me conecto com a escrita nessa forma também, para além do mercado de redação. Então, eu escrevo poesia. Tem um livro vindo aí, vai demorar mais um pouquinho, mas vem. Fica o convite já para vir aqui no Podplay falar do livro. Com certeza. Mas demorou para vir também. Então, às vezes, a gente tem uma expectativa muito alta que as coisas vão acontecer rápido. E, às vezes, a gente vai ter que passar por vários lugares para conseguir se encontrar e conseguir, de fato, realizar aquilo que se quer. Então, eu acho que é muito usar todas essas ferramentas e aprendizados que a gente vai pegando, estudando, dos cursos, da vida, juntando tudo isso e entendendo o que se quer fazer. E indo atrás disso, buscando. E se não tiver, eu acho que a gente tem muita capacidade de criar. A gente é adaptável, a gente é criativo e a gente consegue colocar no mundo aquilo que a gente quer também. Hoje em dia, a gente volta muito para os lugares que a gente saiu também, porque eu acabei de dar um curso de redação publicitária como professora. Então, eu caminhei para voltar e para conseguir oferecer aquilo que me foi tão oferecido, né, que é o ensino. Então, isso é muito legal também. Para mim, é uma grande realização. Esses dias estava dando oficina para o curso de comunicação da UEM também. E é muito gostoso devolver aquilo para a universidade, né, o ensino, para esse lugar que, enfim, me fez essa profissional que eu sou. Então, acho que é muito sobre seguir os caminhos e usar tudo isso que a gente vai aprendendo, sabe? Nada é descartável. Tudo ensina pra gente muita coisa. Que bacana, Carol. Né, assim, conhecer a sua trajetória acadêmica, profissional. Às vezes a gente, né, pensa que o profissional de letras, seja português, inglês, ele vai ter só esse espaço físico da sala de aula, né? E a gente vê que não, que há outros espaços. E eu acho que... Claro que nós estamos aqui em Maringá, como você mencionou, talvez se fosse um cenário pré-pandemia, essas possibilidades às vezes não eram, né, pensadas e talvez isso não teria sido possível. Mas eu acho que a pandemia, claro, não foi o aspecto positivo, mas ela oportunizou que pudéssemos pensar além desse espaço físico. Então, você também trabalhar, né, com empresas que estão fora, né, desse espaço geográfico e ver o quanto nós, né, profissionais de letras, podemos contribuir com empresas, com as redes sociais, com as mídias digitais. E aí você traz aqui para nós hoje um nicho que talvez muitos não conhecem, ou como você pensava anteriormente, né, talvez algo inatingível e que hoje você vê que é possível, né? Então, é possível e que o curso pôde oportunizar toda essa bagagem, né, intelectual e de conteúdo, de língua, né, enfim. Então, muito bom, Carol, conversar com você e saber dessa sua trajetória, né? Bacana saber também que tem um livro vindo aí, né? Carol escreve, como ela disse, poesias
Então, é uma outra, como você disse no começo, né? Você sempre gostou das duas áreas, né? Do ensino e da literatura. Então, eu acho que é uma realização você poder, né, ter essa oportunidade de ser Carol escritora, Carol redatora e Carol professora, né? Então, eu acho que o curso de letras tem, né, essa ampla possibilidade de atuação e de realização profissional, né? Carol, foi muito legal bater esse papo com você aqui hoje. E aí, antes da gente finalizar, se você pudesse, né, se despedir e dar uma palavrinha final com os nossos ouvintes aqui do Podplay. Foi muito bom para mim também. É muito gostoso conseguir transmitir isso, que existem essas outras possibilidades, né? Eu espero que pessoas que estão ali no curso, alunos do curso que estão se sentindo um pouquinho perdido, consigam se encontrar por meio dessas palavras também, da trajetória, que eu fiz tendo muita coragem também de explorar esses caminhos. Então, se eu conseguir passar um pouquinho disso para mim, vai estar muito suficiente. Mente bom, assim, e é muito isso que você falou, me sinto muito realizada de conseguir estar atuando em todos esses caminhos que o curso me propôs, assim. Sinto muito que, de fato, eu suguei tudo que dava, espremi o pano ali, porque é isso, tinha muita coisa e eu só consegui fazer porque tudo foi ensinado muito bem. Tem coisas que a gente não entende no momento, que a gente, depois que a gente tá aplicando, você lembra e você fala, meu Deus. Que bom poder voltar, né? Ter onde voltar pra pesquisar e pra ver. Exatamente. Então, é muito isso. Acho que a gente tem... Queria muito deixar essa mensagem da gente ter coragem, da gente seguir os caminhos que a gente quer e da gente confiar em todas as coisas que a gente aprende também, sabe? Porque isso foi muito importante pra trajetória que eu fiz também profissionalmente. Muito bem, então, Carol, muito obrigada pela sua participação aqui no Podplay. Conversamos então hoje com a Ana Carolina Ribeiro, que é nossa egressa do curso de letras e hoje atua como redatora e também escritora. Muito obrigada a todos os nossos ouvintes e continue aí ligados no nosso Podplay e até a próxima.